A gente conversa agora sim, com o Solano de Camargo, ele que é presidente da Comissão de Privacidade, Proteção de Dados e Inteligência Artificial da OAB São Paulo. Eu agradeço pela disponibilidade em falar conosco. Antes de tudo, doutor Solano, boa noite. Olá, boa noite. Doutor Solano, como é que o senhor vê essa decisão do ministro Alexandre de Moraes? Não é uma decisão que tenha causado surpresa, já estava se esperando esse movimento, mas, de fato, ela causou uma enorme consternação no mundo jurídico, porque é um inquérito que tem diversas nuances que não se aplicam principalmente ao que há de mais correto do ponto de vista do direito internacional. A questão ela envolve uma pressão assim, enorme para que justamente a plataforma cumpra determinadas ordens judiciais, mas sempre se tentando evitar o devido processo legal, como, por exemplo, a intimação via carta rogatória, o uso de representantes no Brasil para forçar medidas coercitivas contra as pessoas físicas, a utilização de outras empresas que participariam, em teoria, sem que tenha isso sido demonstrado, do grupo econômico para a penhora de valores, e agora, por fim, causando um mal coletivo aos milhões de seguidores, justamente um dano reflexo muitíssimo desproporcional àquilo que se solicitava nas decisões. Então, do ponto de vista do direito processual, principalmente do direito internacional, isso nos coloca do lado de outros estados que justamente tiraram a plataforma da tomada. Doutor Solano, agora tem uma pergunta da colega Juliana Lopes. Juliana? Doutor Solano, queria questionar o senhor sobre um ponto que está sendo, inclusive, colocado aqui pelos usuários no Twitter, que ainda está funcionando, o antigo Twitter, o atual X, que é essa questão da retirada das VPNs, né? Tem ali uma decisão sobre retirar um aplicativo das lojas, né, Apple Store e Google Play, mas também retirar esses VPNs, que são esses aplicativos. Ó, a gente, inclusive, separou um trechinho. Olha só, ele diz o seguinte: retirar o aplicativo X das lojas, da mesma forma em relação aos aplicativos que possibilitam o uso de VPN, tais como exemplificativamente. E aí vem uma série de aplicativos desse. Isso aqui é também um exagero, acaba passando ali, a gente entende, queria entender se o senhor também vê assim, acaba passando, passando do bloqueio do X exatamente, né? E acaba afetando o usuário de outra forma, ou seja, o usuário fica impedido de utilizar, além do X, esses outros mecanismos, esses outros aplicativos. O senhor também viu assim? Não, sem dúvida, sem contar que existe também a penalização para aqueles que utilizarem outros VPNs para poder acessar a plataforma, seriam multas às pessoas físicas, o que, assim, nos parece muito aquela situação da Alice no País das Maravilhas e a Rainha de Copas, que nós estamos assim, cortem as cabeças de maneira irrestrita, e isso nos coloca, na verdade, isso uma situação semelhante que acontece na China. Na China também criminaliza pessoalmente aqueles que utilizarem VPN para acessar as redes sociais que não são permitidas no país, como é o caso as redes da Meta, do Google ou o próprio X. É um exagero de proporções assim, inéditas e que, na verdade, no fundo, ela é até inútil, porque o número de VPNs disponíveis, eles passam assim dos milhares. Na verdade, a ideia é ser uma decisão ameaçadora, na verdade, para que as pessoas tenham medo, tenham receio de acessar a plataforma. Então, eu diria que dentro desse quadro de terror que foi implementado, ela está coerente. O Vitor tem uma pergunta para o senhor também, doutor Solano. Doutor Solano, boa noite. Doutor Solano, sobre essa multa, essas multas, essa série de multas levantadas pelo ministro Alexandre de Moraes, que somam mais de 18 milhões de reais, essa foi a justificativa para que Alexandre de Moraes determinasse, inclusive, o bloqueio de contas vinculadas a outra empresa de Elon Musk, a Starlink, exatamente porque não teria encontrado valores suficientes para cobrir o valor da multa de 18 milhões nas contas vinculadas à rede social X, que somam ali um pouco mais de 2 milhões de reais. Eu queria entender exatamente da legalidade de uma decisão como essa, de se bloquear, de se determinar o bloqueio de contas vinculadas a uma empresa por causa de atividades praticadas, supostamente praticadas por outra ordenação jurídica.
Na verdade, sim, o ordenamento jurídico brasileiro prevê a possibilidade de você corresponsabilizar um grupo econômico por dívidas que não são pagas em algumas situações por alguns dos entes. Isso é comum na Justiça do Trabalho, isso é comum na Justiça Tributária. O que acontece é que você precisa do devido processo legal que confirme a intenção de burlar a ordem, o controle comum, a intenção de fraude, a corresponsabilidade. Isso se chama o processo de desconsideração da responsabilidade jurídica, que tem ampla defesa, que tem contraditório. Ele não é assim de afogadilho, até porque, na verdade, o objeto social das empresas, elas são díspares. A própria Starlink tem uma função muito importante para a sociedade brasileira, principalmente de levar a internet nas regiões mais remotas, e isso, com certeza, pode significar um empecilho para o funcionamento da empresa. Mas, como eu falei, dentro do quadro como um todo, a situação ela é tão quixotesca que ela acaba sendo coerente com um demais conjunto de decisões. Mas o senhor citou agora há pouco que pode haver, sim, uma decisão, contanto que haja um tipo de burla, é isso? Pela empresa, por parte da empresa? No caso, a Starlink? Exato. E não uma outra do mesmo grupo? No caso, o X? Não, a questão é que ela é sempre em caráter acessório, excepcional, quando você tem frustração de uma decisão judicial por conta, por exemplo, de alguma maneira de querer esconder o patrimônio, de querer esconder o valor, de querer se furtar ao cumprimento das obrigações, existe no sistema processual brasileiro a desconsideração da personalidade jurídica, em que você desconsidera o devedor originário e você busca créditos, patrimônios, enfim, recursos de outros integrantes do conglomerado. Mas isso, como eu falei, ele depende de um processo exaustivo que mostra que o devedor originário ele não teve condições ou não quis ou não pagou por alguma razão fraudulenta. Aqui, especificamente, me parece que não foi o caso, né? Foi um caso assim, o Brasil ele não esgotou as medidas coercitivas de penhora, as medidas de bloqueio de créditos, por exemplo. O Twitter ele tem, né? O X ele tem receita proveniente de patrocínios, de publicidade que poderia ser penhorada, contas bancárias, eventualmente, ou até também tem uma sede conhecida nos Estados Unidos e em outras jurisdições, então poderia ter havido o endereçamento do crédito para outras jurisdições, como é muito comum, via a homologação de sentença estrangeira. Esse é o procedimento comum do dia a dia em qualquer situação de inadimplência. Agora, doutor Solano, há pontos que o senhor questiona. Quais os pontos das ações feitas pelo ministro Alexandre de Moraes que abrem margem para questionamento na sua avaliação? Bom, eu não vou entrar no mérito da existência do valor do crédito. Vamos imaginar que o crédito tem as suas questões relacionadas a eventuais descumprimentos de ordem judicial, e aí o sistema processual brasileiro, como o americano, impõe penalidades. Isso é normal. Então, partindo do pressuposto de que existisse, né, de que existe um crédito, a questão é como se faz a satisfação desse crédito. Então, por exemplo, a intimação do X via a própria rede social. O X, uma empresa sediada nos Estados Unidos, que fechou a representação no Brasil por conta do imbróglio. Isso viola a própria Constituição, o Código de Processo Civil e convenções internacionais que o Brasil é signatário, no sentido de que você não cumpre ordens no estrangeiro sem a colaboração do respectivo Estado, da jurisdição estrangeira. Então, os Estados Unidos é um país amigo que tem relações diplomáticas com o Brasil, que cumpre ordens, normalmente cartas rogatórias, então não haveria a necessidade de ser feito desse jeito, o que coloca o Brasil numa situação de escrutínio global. Como que o Brasil faz cumprir uma intimação internacional, que é o nome técnico, através de uma rede social, desconsiderando a soberania estrangeira. Na verdade, existe uma razão que é um conflito de entendimentos sobre o mérito que deu origem ao crédito. A questão defendida por Elon Musk, ele se baseia na liberdade de expressão, que, de acordo com a Constituição americana, a primeira emenda, ela é muito mais ampla do que o entendimento que se tem hoje aqui no Brasil pela Corte Constitucional. Então, a Corte Constitucional brasileira, ela tem limitado de diversas formas a expressão, a participação de pessoas em redes sociais, decidindo inclusive pelo cancelamento de perfis, pelo cancelamento de usuários e pela remoção coercitiva de usuários. Nos Estados Unidos, a primeira emenda não permite tais decisões judiciais. E é por isso que nós temos situações como, por exemplo, do Alan dos Santos,
que ele foi decretada a prisão no Brasil, mas não se cumpre a rogatória nos Estados Unidos. Então, talvez antevendo a dificuldade no cumprimento dessas ordens judiciais brasileiras nos Estados Unidos, via carta rogatória, seria a medida adequada, a medida correta, é que talvez tenha se preferido essas medidas, digamos assim, atípicas, medidas que não têm precedente do direito internacional das últimas décadas. Vitor? Doutor, exatamente sobre essa intimação feita pela própria rede social, o ministro Alexandre de Moraes, na decisão, ele disserta sobre uma série de tentativas e também de intimações, né, de comunicação com tanto o representante apontado pela própria empresa aqui no Brasil, como com a representação legal também, né, com a advogada responsável exatamente pelas contas do X aqui no Brasil. Eu queria entender, isso em consonância com essa publicação por parte do perfil oficial da Suprema Corte no Brasil, ela não serviria exatamente como uma intimação legal? Não, positivamente não. O devido processo legal brasileiro, que é previsto na Constituição e nas leis processuais, ela tem um rito para que a intimação tem que seguir a formalidade. E uma empresa sediada nos Estados Unidos, como é o caso do X, tem que ser intimada, tem que ser citada por carta rogatória. A lei não prevê uma citação ou uma intimação, ainda mais em inquérito, né, inquérito que seja criminal, através das redes sociais. Poderia haver a possibilidade de uma intimação por edital, que é a forma prevista na lei, caso você não soubesse o paradeiro do X, não soubesse o paradeiro do Elon Musk. A residência dele é nos Estados Unidos, é uma residência pública, como a sede do Twitter também é uma sede pública, e em todo o mundo civilizado, o que se exige nessas situações são os atos formais, caminhos diplomáticos da cooperação jurídica internacional. Então, é um fato absolutamente atípico, sem precedente no direito internacional dos últimos tempos, que nos coloca sob escrutínio público internacional. Se comenta, isso é uma outra situação. E sem contar a conclusão, né, se não se cumpriu o pagamento e a nomeação do representante em 24 horas, a consequência de se tirar da tomada uma rede social é uma situação que só encontra precedentes em que eu descobri, no Turcomenistão, em Mianmar, na Coreia do Norte, na China e na Rússia. Então, nos coloca do lado de lá da história.